coisa que é muito bem-vinda na regulação e que vai nessa direção é a história de instituições de pagamento não financeiras podendo emitir cartões pré-pagos, o emissor de moeda eletrônica. Quer dizer, você vai permitir que uma série de players locais, etc., cobertos, analisando o risco, olhando todas as regras, e aí você pode falar se a regra era melhor, se podia ser pior, detalhes, mas a linha geral está correta. Você vai conseguir que soluções locais sejam criadas para essa solução, para esse pessoal. Tá? Eu estou falando de um público que gasta pouco, que gira pouco dinheiro por cartão, então eu tenho um custo elevado dessa plataforma. O Castilho colocou muito bem, eu já tenho uma plataforma, já dei um passo gigantesco para isso. Agora falta a outra ponta, não é que não está acontecendo, ela vai num ritmo elevado, vai se beneficiar de uma mudança de perfil demográfico relevante no país, tá, que vai ajudar esse processo. Mas ainda assim eu estou falando de um desafio muito grande de criar soluções viáveis. O pré-pago, ao contrário do modelo, todo mundo fala, o pré-pago nos Estados Unidos. O pré-pago nos Estados Unidos vem de uma cultura de cupons de desconto, é outra lógica, tá, de ativo. Aqui eu estou falando de eletronificação de uma conta de pagamento simplificada para permitir que um agente que não tem movimentação, etc., para ser viável ou, digamos, para ser pouco atrativo em termos de uma conta bancária, de uma estrutura, possa movimentar recursos e possa atuar de uma forma, se integrar ao sistema financeiro, acessar instrumentos financeiros, e isso aumenta. Isso eu posso ir longe. Isso aqui, na verdade, nada mais é que uma forma muito mais estruturada pelo mercado de criar o que era um Graham Bank, assim, que é dar acesso a esse pessoal a estratégias de colchões de desconto, de crédito, etc., a longo prazo. Então, assim, não é um desafio fácil para o emissor colocar esse pessoal para dentro, porque eu estou falando de um pessoal com uma movimentação muito baixa e o custo está lá, e com um risco alto, com riscos todo mais constante muito altos. Agora, se você olha o que aconteceu nos últimos anos, eu estou falando, a classe DI a gente viu ali, 40% do público da classe D e E, 45% do público da classe D e E já tem cartões. Ou seja, não é pouca gente. Além da migração da D e E para C, que deveria ter acesso a esse processo, você ainda avançou na D. Tá? Isso é relevante e é muito maior do que boa parte dos países em situação similar de renda do país. E o Brasil tem a dificuldade adicional de ter um índice de desigualdade muito grande. Tá? Esse ponto, só queria complementar rapidamente. Inclusão financeira é uma das, eu chamo assim, uma espinha dorsal da nova regulação na minha leitura, né? Então, é um ponto extremamente importante. Já estamos promovendo inclusão financeira? Sim, a bancarização, o que ela respondeu ao longo dos últimos anos no país, foi um crescimento fantástico e cartões acompanharam esse processo, né? Agora, a conta de pagamentos pré-paga é um belíssimo instrumento que vem reforçar e criar uma nova alternativa, um plus a mais no processo de inclusão financeira, que não é nem bancarização seria inclusão financeira. E, inclusive, para as próprias instituições financeiras se utilizarem desse instrumento, e a minha leitura é que eu vejo que esse instrumento é muito valioso para um estágio em que o consumidor está, em que a conta corrente, que para todos nós que estamos dentro desse auditório aqui é uma coisa básica, simples, talvez seja sofisticada demais para ele, talvez seja complexa demais para aquele momento do ciclo financeiro dele. Então, hoje o Brasil, graças a essa legislação, tem um belíssimo instrumento, inclusive o regulador separa movimentações até R$ 1.500 é um nível de exigência, movimentações acima de R$ 1.500 é outro nível de exigência cadastral e de comprovação, o que nos permite um belíssimo instrumento para, nos próximos anos, avançar fortemente no processo de inclusão financeira. Temos tudo aí, e o cartão pré-pago, ou a conta de pagamentos pré-paga, é a bola da vez para nós realizarmos investimentos nesse sentido. O Xeri quer falar alguma coisa? Eu acho que, do ponto de vista de credenciamento, a única coisa que eu posso adicionar ao que o Castilho falou é a parte de pessoa física, né? Acho que esse ainda a gente tem um bom caminho a trilhar, e na medida em que você, através de mobile, através de terminais, digamos, mais próprios para esse pequeno empreendedor, a gente acaba convencendo-os a aceitar o cartão, a gente automaticamente está aumentando a capacidade de uso de cartão, a gente está incluindo esse pequeno vendedor dentro do sistema e automaticamente a gente tem aí um efeito multiplicador.
Então, acho que, fora tudo que já foi feito da rede atual, a gente ainda tem um papel a ser desempenhado para esse microempreendedor. Aproveitando que tem uma pergunta para você aqui. O Luiz Diniz está perguntando como fica... Se você disse que os nossos terminais POS já estão preparados, né, para a entrada das novas tecnologias. Ele está perguntando como é que fica, no caso, as redes dos grandes varejistas que não ficam no controle das adquirentes e que seria provavelmente um empecilho para a entrada de novas tecnologias. Aí o Ronaldo até pode falar um pouco, porque a gente tem uma questão que nem sempre a mudança da tecnologia ela depende só do adquirente, ela depende também dos agentes que estão ligados à adquirência, né? E normalmente, principalmente os supermercados, os mercadistas de rede, eles têm uma tecnologia própria que é uma dificuldade às vezes para você mexer nela. Então a pergunta é nesse sentido. Começo aqui, depois eu passo a bola para o Ronaldo. Acho que, inegavelmente, é mais complexo. A gente viveu isso em várias introduções de tecnologia aqui no Brasil. A gente viveu isso na introdução da trilha magnética, a gente viveu isso na introdução do chip, e, novamente, qualquer outro patamar tecnológico, ele vai passar por esse mesmo processo. Eu acho que uma das vantagens aqui, quando a gente tem uma BECS forte e determinando padrões de evolução para a indústria como um todo, algo que em países como os Estados Unidos não existe, você rompe uma das barreiras, que é a padronização, porque para qualquer varejista, se ele tiver que usar várias tecnologias para capturar diferentes tipos de cartão, isso é um pesadelo tremendo. Então, acho que a BECS tem um papel importante nessa padronização. Essa padronização é importante não só para novas tecnologias, mas para garantir segurança e credibilidade do sistema. A gente vem trabalhando cada vez mais próximos dos varejistas. Eu acho que essa mudança para o chip foi um exemplo. Eu acho que o NFC, se ele realmente trouxer uma vantagem para o consumidor, e o consumidor achar que isso é uma vantagem versus a tecnologia atual, eu não tenho dúvida que existirá a motivação dos varejistas, porque ele também quer capturar essa massa que vai utilizar esses produtos. Mas eu não tenho dúvida que é mais difícil a gente fazer essa migração quando a tecnologia está na mão do varejista do que quando ela está na mão das credenciadoras. Bem, eu também acho que não vejo muita dificuldade. Você citou o exemplo do chip, né? Apesar de talvez algumas discussões que nós tivemos aí, mas não foi nada traumático. Acho que a gente em pouco tempo ajustou isso, né? Então eu acredito também que não teria imperativo, apesar de ter as redes que possuem, né, o sistema TEF, que tem uma coisa mais independente, talvez, dos POS, mas você bem falou, né? Tem que ser isso, né? Talvez a BECS coordene isso junto com o Banco Central, mas a tecnologia tem que ser que você tenha padrão, que você não tenha para cada tipo de tecnologia uma base para poder fazer essa captura, tem que ser única, senão de novo se arrebenta todo o custo do processo. Mas não vejo problema, mesmo tendo as redes TEF, eu acho que é uma questão de se adapta e com pouco trauma. A dona Ribeiro também está perguntando aqui como é que o setor vê a possibilidade de substituição do cash por cartão. E a funcionalidade do cashback não seria uma fórmula para que a gente eliminasse o cash, simplesmente? O que vocês têm a dizer para a Daniela? Então, vamos falar um pouco do cashback, porque pode até parecer contraintuitivo, né? Porque a gente está falando que a gente vai disponibilizar uma ferramenta, uma solução
através da qual ele não, né, o portador não precisa ir até um ATM para exatamente ganhar um pouco de cash mesmo, né? E a gente está falando de se isso não ajuda a gente a substituir o cash. Primeiro, a gente acha que o cashback em todos os países sempre foi tido como uma solução bacana porque ele ajuda o lojista a sangrar o caixa, então ele pode não ter que ficar com o efetivo ali e todos os custos administrativos que isso traz. Eu acho que o cashback ele ajuda que a pessoa utilize menos dinheiro na medida em que você tem ainda muitos usuários de cartão de débito que basicamente chegam, por exemplo, num supermercado, e acho que essa é uma situação talvez sui generis aqui do Brasil, em que você, em muitos hipermercados, você chega lá e você tem uma bateria de 40 ATMs, e muita gente vai até o ATM antes de entrar no supermercado e tira o dinheiro para pagar no supermercado. E acho que isso só demonstra que ainda existe muito de aculturamento no Brasil. Na medida em que ele tem a facilidade de não ter que se deslocar até um caixa automático, e sim ele pode ir a uma farmácia e tirar ali R$100, para que isso aconteça, ele acaba sempre fazendo uma transação de cartão precedente. Então, ajuda a criar o hábito, até um ponto em que, no limite, ele vai perceber que ele não precisa mais tirar o dinheiro, porque ele poderia simplesmente ter feito aquela compra. Agora, para que o cashback pegue, precisa realmente ser um movimento de indústria, tanto emissores quanto os credenciadores, porque se não tiver um padrão, se não tiver uma campanha muito forte, é difícil romper essa barreira cultural no portador. Eu me lembro que, tempos atrás, a própria Visa incentivou muito essa funcionalidade aqui no Brasil, porque no México era um sucesso, né? E aqui ficou difícil de ser implantado, né? Uma outra pergunta que eu tenho aqui do Mauro Guilherme, ele fala para o Raul, mas eu estendo a todos, como vocês veem a posição dos órgãos reguladores em relação ao crescimento exponencial de compras em sites internacionais versus a legislação brasileira? Bom, é importante esclarecer que essas compras, por isso que aí está uma beleza do sistema de cartões, os demais podem me colaborar com isso, exatamente ele interligado, interoperável e registrado de forma formal no mundo inteiro, né? Talvez o regulador queira aprimorar o conhecimento sobre essas transações que ocorrem, as características, ele até recebe algumas informações, principalmente as informações quando é um emissor brasileiro gastando num site no exterior, tem toda uma plataforma que faz a operação de câmbio, e isso é devidamente reportado ao regulador. Aí realmente o regulador, se ele precisar de mais informações, lógico que sempre a indústria de cartões vai abrir o que for necessário em relação a esses aspectos. A gente tem que cuidar na questão de como é que é o processo de credenciamento desses estabelecimentos lá no exterior. Mas para isso, por isso que eu falo, a beleza do sistema de cartões é que ele existe toda essa interligação por meio das bandeiras, dos instituidores de arranjo, com procedimentos e processos que são estabelecidos em cada um dos países a partir dos manuais e das regras dessas bandeiras. Eu não vejo um grande problema em relação a isso aí, mas é lógico que aí cabe ao regulador ficar sempre de olho e nos pedir as informações necessárias em relação a isso. Não sei se vocês querem complementar algum ponto a respeito disso aí. Castilho, quer falar? Depois eu deixo uma pergunta para o Ronaldo nessa linha, tá? Como vocês veem essa competição? Ela não é uma competição, como se diria, como ela não está dentro das mesmas regras, conflituosa com a atuação de vocês, uma venda de materiais pelos sites chineses compete com vocês de uma forma desigual? Mas deixa o Castilho falar, depois você fala, Ronaldo. Eu só quero completar um dado que o Raul disse. Na realidade, o sistema
tem esse benefício de seguir regras em qualquer país, regras rígidas e, de uma certa forma, muito similares. A grande preocupação que todos temos quando abrimos uma oportunidade de compra no exterior é entender que estabelecimento está do outro lado dessa compra, principalmente para você evitar problemas de crimes e lavagem de dinheiro. Esse aqui é o grande problema que todo mundo está atento. Portanto, os órgãos americanos exercem um papel muito duro nas credenciadoras dos Estados Unidos, até de uma forma de controle até maior do que está sendo exercido hoje no Brasil, e isto vai acontecer. A nova legislação já deixa claro que as exigências para as credenciadoras estão aumentando no Brasil. Eu acho isso extremamente positivo, porque dá credibilidade. Eu sempre toco no ponto de segurança e credibilidade, porque isso é que garante o crescimento da indústria. Agora, com relação à competitividade, cada país tem que definir normas de como é que os produtos serão importados, e, em cima dessas normas, você regula a competitividade do país versus outros com importação. Porque o problema não é comprar, o problema é trazer o produto para cá. Ronaldo. Eu acho que assim, isso, de forma geral, principalmente no produto importado, acho que não está no radar nosso ainda. Até porque o segmento nosso são produtos de consumo rápido, com exceção de algumas redes que têm o eletroeletrônico, linha branca e marrom, mas é pouco, né? Então, se olhar o segmento na parte de alimentação e alguns outros produtos, tudo de consumo rápido, talvez tenha pouco impacto nisso. Mas, como exemplo, né, nós já temos hoje, e acho que aí você bem colocou, né, que é o que possibilita, né, o meio de transação, a gente, todo mundo ter acesso e isso poder liquidar uma transação. Vou citar um exemplo, por exemplo, nós temos lojas físicas e nós temos grandes concorrentes hoje, um segmento vinho, por exemplo, né? E tem empresas sediadas em estados, né, que tem uma condição fiscal melhor do que uma loja física aqui, e essa empresa ela consegue remeter o produto para o consumidor final aqui com vantagem. Então, digo, seria semelhante ao que está lá no exterior, já está ocorrendo aqui. Não é muito isso ainda, mas já são segmentos que vão aparecendo como concorrência, né, para o nosso segmento, e acho que assim, o que permite, né, evidentemente que isso ocorra, além de todo o processo da web, você tem que ter uma transação segura por trás disso, né? Então, as bandeiras estão aí e mais alguns meios de pagamento surgindo já especificamente para a internet. O que vem de fora, ela ainda talvez não está tanto no radar nosso, né?